De professor. Ótimo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Creator ineffabilis, qui thesaurus sapientiae Tue, tres angelorum hierarchias designaste, et tea super cielo imperum mero ordine collocaste, atque universi partes elegantissim distribuiste. Tu, inquam, qui verum sons luminis et sapientiae diceris, ac super eminens principium, infundere digere super intellectus mei, tenebras tu radium claritatis, duplices in quibus nat sum. A me, removens tenebras peccatum stilitet et ignorantiam. Tu, cu linguas infantium fatis exertas, lingua me erudias, atque in labis meis, gratiam Tue, benedictiones infundas. Da-mi intelligenda cumen, retinent capacitatem, ad modum et facilitatem, interpretant sublitatem, loquendi gratiam copiosam. Ingressum instruas, progressum dirigas, egressum comples. Tu, quas eros Deus et homo, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amém. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Ok, pessoal? Boa noite, então. Sejam todos bem-vindos. Aos alunos e também aos pais que eu convidei. Só para aqueles alunos novos que iniciaram agora comigo e para também aqueles que não sabem. De vez em quando, eu dou alguns desafios, algumas missões aos meus alunos, certo? As duas alunas que vão apresentar a aula hoje chamam-se Chiara e Sofia. São duas alunas de gramática, latim, literatura e também são alunas de inglês, tá bom? Então, elas terão esta incumbência hoje de apresentar a nós a obra Odisseia, e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito a aula de hoje, tá bom? Avisando também que a aula de hoje ficará gravada e serve tanto para aqueles que nunca ouviram falar da Odisseia, como eu já havia dito anteriormente, como para aqueles que já a leram, seja na adaptação ou seja no texto original. Certo, pessoal? Só aqui alguns comentários. Eu peço que vocês não abram, em hipótese alguma, o áudio de vocês ao longo da apresentação, para não ocorrer de atrapalhar, tá bom? E eu peço também que evitem o uso do chat, certo? Evitem. Se forem utilizar, utilizem para perguntas construtivas, aí sim, ou para elogiar a apresentação delas, tá bom? Fora isso, eu não quero ver outro assunto no chat, tá bom? Fora isso, sejam todos bem-vindos e para iniciarmos um pouco sobre Odisseia, eu gostaria, pessoal, que todos que estão aqui tivessem uma experiência com o texto original, certo? Então, eu vou abrir aqui para vocês o primeiro canto da Odisseia, certo? Para quem não sabe, a Odisseia foi uma epopeia, ou seja, um poema de aventura escrito por Homero. Elas já vão falar um pouco sobre isso, tá bom? Então, eu vou direto ao canto, eu farei o canto, parte do primeiro canto, depois seguido da Sofia, e a Chiara finalizará, tá bom? Então, prestem bem atenção. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou desde que fez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades os homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma. Para que a vida salvasse de seus companheiros a volta, os companheiros, porém, não salvou muito embora o tentasse, pois pereceram por culpa das próprias ações insensatas, loucos que as vacas sagradas do sol e periônio comeram, ele por isso do dia feliz os privou do retorno. Deusa nascida, dizeus de algum ponto nos conto que queiras, todos os que conseguiram fugir da precípite morte já se encontravam na pátria da guerra e do mar, enfim, salvos, menos um só que da esposa saudosa do dia da volta, a veneranda Calipso detinha na côncava gruta, Deus entre as deusas, que ardia em desejo de eu ter por marido. Mas depois que, no transcurso do tempo, foi o ano chegado, que os próprios deuses teceram de a pátria alcançar finalmente, Ítaca nem mesmo assim conseguia fugir aos trabalhos, até no regaço dos seus, lastimavam-no todos os deuses, com exceção de Posido, que em cólera ainda se inflama, contra o deiforme Odisseu, até que a pátria não fosse chegado, mas o deus agora se achava em visita aos longínquos etíopes, últimos homens que vivem cindidos nos termos da terra, uns onde o sol se levanta, outros onde no acaso se deita, para que fosse presente hecatombe de bois e de ovelhas. Muito se alegra presente ao convívio, mas deuses, no entanto, já no palácio de Zeus olímpicos se achavam reunidos. Foi o primeiro a falar, o dos deuses autor e dos homens,
que se lembrou em sua alma de Egisto, de formas perfeitas, que de Agamenone, o filho notável Orestes matara, dessa ocorrência lembrado, voltou-se aos eternos e disse: Caso curioso que os homens nos culpem dos males que sofrem, pois, dizem eles, de nós lhes vão todos os danos conquanto, contra o destino, por próprias loucuras, as dores provoquem, bem como Egisto, que contra o destino, a legítima esposa, do próprio Átrida se uniu, imolando no dia da volta, certo do fim que esperava sinistro, pois antes lhe enviamos Hermes de tudo avisar. O brilhante e certeiro vigia, que nem se unisse a mulher, nem tampouco o marido matasse, pois a vingança do filho de Atreu lhe viria de Orestes, quando crescesse, saudade sentisse da terra nativa. Hermes assim o avisou, mas Egisto não quis convencer-se dos bons conselhos de então. Ora paga por junto seus crimes. A de olhos glaucos Atena lhe disse o seguinte em resposta: Crônida, pai de nós todos, Senhor poderoso e supremo, muito merecida a desgraça que sob insensato caiu. Possam assim perecer quantos outros tal coisa fizerem, mas por motivo do sábio Odisseu, sinto o peito escruciado. Desse infeliz que a bem tempo, distante dos seus, vem sofrendo, preso numa ilha por onda cercada, que é um umbigo do oceano, arborizada e muito fresca, onde mora uma deusa preclara, filha de Atlante, de espírito mau, que os arcanos conhece, todos do mar, e que duas colunas muito altas defende, sozinho, as quais entre a terra e o alto céu se levantam. Sua filha vem procurando reter infeliz que constante se aflige, sempre com termos melífluos e vozes de força suasória, a enfeitiçá-lo com o fim de que Ítaca venha esquecer-se. Mas Odisseu se consome só tendo um desejo, a fumaça, ver que se evola do solo da pátria ou então morrer agora. Não te comoves, Olímpico, nunca Odisseu te foi caro, junto das naus os argivos, na extensa planície de Troia, oferecendo oblações? Por que então tanta cólera, Zeus? Disse-lhe então em resposta, Zeus grande que as nuvens cumula: Filha, porque tais palavras do encerro da boca soltaste? Como do divo Odisseu possível que venha esquecer-me, que se distingue de todos os homens e mais do que todos, fez sacrifícios aos deuses eternos do céu moradores? Mas de ter-lhe ódio não cessa cozido que a terra sacode, pelo motivo de haver o ciclope privado da vista. Sim, Polifema, um deus semelhante, de força enormíssima, entre os ciclopes gerado, que foi pela ninfa Toosa, filha de Porco, senhor do oceano, que nunca dá frutos, que numa gruta de forma escavada se uniu a Posílio. Por essa causa Posídio que a terra violento sacode, quer não matá-lo, mas tê-lo constante alongado da pátria. Ora, uma vez que aqui estamos reunidos, tratemos de sua volta e de como retorne. Contenha-se então Posídio, pois impossível ser-lhe-á dar ensanchas ao ódio sozinho, se opuserem concórdios os deuses eternos do Olimpo. A de olhos glaucos, Atena lhe disse o seguinte em resposta: Crônida, pai de nós todos, Senhor poderoso e supremo, pois se assim é e do agrado dos deuses bem-aventurados, que a seu palácio retorne Odisseu, o de grande inventiva, Hermes então sem demora enviemos o guia brilhante à ilha de Ogígia, porque sem mais perda de tempo anuncia a veneranda Calipso de tranças bem feitas, a nossa resolução de mandar o prudente Odisseu para a pátria. Enquanto a mim, irei logo para Ítaca, porque seu filho possa incitar e inspirar-lhe a coragem precisa no peito, para chamar ao congresso os acaios de longos cabelos, e aos pretendentes dizer que se mudem, que todos os dias muitas ovelhas abatem e bois que se arrastam tardonhos. Quero mandá-lo até Esparta e até Pilo de solo arenoso, para da volta do pai alcançar fidedignas notícias, como também conquistar entre os homens o nome preclaro. Disse e calçou sem demora nos pés as bonitas sandálias, de ouro e divinas, que por sobre as águas sem mais a conduzem, como também pela terra infinita, qual sopro do vento, pega a de lança potente munida de ponta de bronze, grande, pesada e robusta, com que derrubar costumava filas de heróis, ao zangar-se a nascida do Pai poderoso. Célere baixa, passando por cima dos cumes do Olimpo, e ante o portal de Odisseu se detém na cidade de Ítaca, bem na soleira do pátio, nas mãos tendo a lança de bronze, sob a figura de Mentes, que os Tafes comanda estrangeiro.
Os pretendentes imediatamente percebem que estava a jogar pedra, alegrando os espíritos junto da porta, todos sentados em couros de bois, que eles próprios mataram. Percebam, pessoal, que o texto original, certo? A tradução em língua portuguesa em poema, ela é um pouco mais complicada, ela é um pouco mais robusta. Por isso, eu sugiro a vocês começar a Odisseia, tanto a Ilíada quanto a Odisseia, essas duas grandes obras, por adaptações, que é o que nós faremos aqui, e é o que eu sempre deixo como sugestão no curso de gramática, tá bem? Chiara e Sofia, podem começar. Então, para começar um pouco a nossa apresentação, eu vou me apresentar. Me chamo Chiara, tenho 13 anos. Pode falar, Sofia. Meu nome é Sofia, eu também tenho 13 anos. E a gente veio para apresentar um pouco da Odisseia para vocês, né, para poder explanar essa obra, que é uma obra muito bonita, cheia de muita coisa que daria para a gente explicar. Quer começar, Chiara? Pode. Professor, pode passar a apresentação. Aqui nós colocamos os pontos principais que nós vamos falar sobre a obra que nós lemos, a adaptação que o professor passou. A gente vai falar um pouco sobre os deuses do Olimpo, né, que aparecem durante o decorrer da história. E a gente vai falar daí um pouco, no caso, um resumo de Odisseia, né, contando mais sobre as aventuras de Odisseu, o chamado Ulisses. E a gente vai falar também sobre as virtudes e os vícios trabalhados na obra, né? Pode passar. Aqui a gente tem primeiro, que são umas figuras aqui grandes da mitologia grega, que são os deuses do Olimpo. Todas as mitologias gregas, eles aparecem, e a gente achou importante ressaltar um pouquinho do que era cada um. Primeiro, eles são Zeus, Poseidon, Atenas, Ares, Ártemis, Hermes, Hera, Deméter, Hefesto, Apolo, Dionísio e Afrodite. Agora a gente vai explanar um pouquinho melhor sobre cada um. Então, o Deus Supremo, né, ele é chamado de Zeus, no caso, ele é o rei dos deuses, né, e a gente pode ver ele mais quando a gente consegue ver que ele é Zeus, no caso, nós percebemos que ele tem um raio, ou um cetro, ou uma águia. O Poseidon, que era um outro grande deus, era um dos principais também. Ele era o deus do mar, das profundidades da terra. Ele era protetor dos marinheiros, e quando nós vemos imagens dele, como até está na foto, nós podemos ver o tridente, o cavalo ou um peixe, significando ali as principais coisas em que ele era representado. E também uma das mais poderosas deusas ali é Palas Atena, que aparece muito durante o decorrer da história. Ela é a deusa da inteligência, da astúcia e da justiça. Ela também é protetora dos heróis no tempo de guerra. No caso, Ulisses é um dos que é protegido dela. Ela é um caso interessante que ela nasceu da cabeça de Zeus, por isso que ela é a deusa da sabedoria, né? E a gente consegue ver que ela tem... a gente consegue perceber que ela é a Palas Atena pela lança, o escudo, a balança, por causa da justiça, e uma coruja também. Depois nós temos Hermes ali, que ele era o mensageiro de Zeus e dos demais deuses. Ele era o protetor dos viajantes e também conduzia as almas dos mortos para o Hades, que era o que seria o inferno, onde eles, que na mitologia, qualquer um que morre vai para o inferno, não tem uma diferença entre bons e maus, que vai para o céu e vai para o inferno, é tudo para lá, para o mesmo lugar, e Hermes era o encarregado de conduzir essas almas. Ele, por ser o mensageiro, ele tinha... o principal símbolo dele é as sandálias aladas e o caduceu, que é esse cetro em que se pode ver na imagem que ele segura com duas asas. Aqui aparece, então, a deusa Afrodite,
que ela é deusa do amor, da fecundidade, do sentimento e da beleza. Ela nasceu das espumas do mar, e os atributos dela é a maçã dourada, por causa da história da Guerra de Troia, né, a Ilíada, que Paris ele deu a maçã dourada para Afrodite. Também é o pombo e a romã. O Hefesto, ele era o deus do fogo, da tecnologia, dos ferreiros, escultores, metalurgia, vulcões e do lume. E esses instrumentos todos que ele usava para poder fazer exercer essas artes, são os símbolos que permitem que nós identifiquemos ele. Que aparece, então, a Hera, que era a esposa de Zeus. Era uma deusa ciumenta e possessiva. Ela é guardiã dos casamentos, dos lares e das famílias. Os atributos dela é o pavão, a lua e, por vezes, o ganso. Hélio também é conhecido, pode ser aparecer como Apolo. Ele era o deus do sol. Isso ele ganhou um tempo depois, mas ele era principalmente o deus das artes, da música, da medicina e da juventude, por ser muito belo. Ele era irmão gêmeo da deusa Ártemis, que a Clara vai falar daqui a pouco, e os atributos dele eram o sol, o arco e a flecha, por ele ter ele tinha uma mira muito boa, e a lira pela música e o loureiro. Então, a irmã gêmea de Hélio é Ártemis, que é a deusa filha de Zeus e Leto. Ela é a deusa da caça, dos animais selvagens, da região selvagem, né, do parto e da virgindade. Os atributos dela é o arco e as flechas, né, o cervo, o úcio e o cipreste. Cronos é um outro deus muito poderoso, junto com Poseidon e Zeus. Ele era o deus do tempo e o rei dos titãs. Ele era o filho de Urano, o céu estrelado, e Gaia, a terra. Uma coisa curiosa aí é que Urano, ele era filho e esposo de Gaia ao mesmo tempo. E os atributos dele eram a harpe, a gadanha e o foice. Então, a gente também colocou o deus dos mortos, né, o Hades. Por isso, o Hades, no caso o inferno, né, que ele mora no mundo inferior, né, o reino de Hades. Ele é filho de Cronos e é o irmão de Zeus. Aquilo não é necessariamente uma deusa, mas ela é uma criatura muito importante também na história, que era uma ninfa, Calipso. Ela vivia numa ilha na região de Ogígia, que é a ninfa em que, inclusive, foi falado aí no poema em que a gente acabou de declamar, que aprisionava o Ulisses durante um tempo ali, enquanto ele não voltava. Também outra personagem muito famosa da história, né? Ela é a Circe, que é uma feiticeira, que aprisionou Ulisses em sua ilha e com ele teve 2 filhos, né? A gente estava fazendo uma pesquisa então, Sofia, que a gente descobriu que o Ulisses e a Circe tiveram 2 filhos e a gente ficou muito espantada com essa descoberta até. Os filhos deles é o Telégono e o Latino. A gente até ficou meio assim, tipo, e cadê a Penélope nessa história toda, né? Ficou um pouco esquisito. Mas, enfim, é um outro deus também que aparece, é o deus dos ventos, Éolo. Ele controlava todos eles, sendo os maus ou os bons, ele também ajuda um bocado aí o Ulisses nas aventuras dele. Então, outro aqui também é um ciclope chamado Polifemo. Ele é filho de Poseidon e Teosa. Era assim como os outros de sua espécie, né, um ajudante de Hefesto para forjar os raios da Zeus. Este é o meu personagem favorito, o Polifemo. Sim, o senhor está até com uma imagem dele no fundo. Bem, então antes da gente adentrar na Odisseia mesmo, ela conta a história do retorno de um herói
que teve o início da história dele contada na Ilíada, também do mesmo autor. A Ilíada conta a história de como Paris, que era filho de Príamo, um rei, ele consegue, com a ajuda de Afrodite, raptar e conquistar Helena, que era rainha de Esparta, a mulher mais bonita que existia no mundo. Só que Helena, ela era casada com Menelau, e ele não se importou muito com isso e acabou levando ela para Troia mesmo assim. O Menelau, ele fica um pouco bravo com isso, um pouco muito bravo, e ele pede o auxílio de toda a Grécia para que Helena pudesse ser trazida de volta. E, dentre muitas das pessoas que tentaram e falharam, Ulisses conseguiu trazer Helena de volta, armando a história muito famosa que é do cavalo de Troia, em que ele construiu um cavalo e entrou com vários soldados dentro, conseguindo invadir Troia, que a cidade toda achava que o cavalo era um presente magnífico, entrou com ele, festejou, bebeu, se embriagou, e na hora que os gregos pularam de dentro do cavalo, eles não conseguiram lutar, e Ulisses, assim, conseguiu trazer Helena de volta. E a Odisseia conta como o Ulisses, toda a trajetória que ele teve para conseguir voltar para a ilha onde ele era rei, que era a ilha de Ítaca. Um ponto também interessante que a Sofia não falou da Ilíada é que a Helena, na verdade, já estava disposta a voltar, né, para a Grécia, e o Odisseu, ele queria ainda ver se a Helena podia ajudar eles para salvar ela. Então, ele se fantasiou de mendigo, entrou dentro da Troia, né, de Troia, e conversou com a Helena. Helena reconheceu ele, e eles que bolaram um plano ali juntos para destruir a Troia, e eles conseguiram escapar. Então, aqui a gente vai fazer um resumo, né, das aventuras de Ulisses. É a primeira aventura que ele passa na volta para Ítaca. Ele encontra o ciclope Polifemo. O professor até tá com uma imagem que a gente colocou aí. Mas essa aventura é muito interessante. O Ulisses, né, ele usa muito da astúcia e da prudência. E eles estavam viajando e pararam numa ilha desconhecida, eles não sabiam quem que morava lá, e eles quiseram conhecer um pouco, analisar aquela região, sabe? Ficaram muito curiosos, né? E nessas andanças, eles chegaram a entrar numa caverna, só que eles não sabiam que lá dentro morava um ciclope, o Polifemo. E quando o ciclope voltou, ele não tinha percebido ainda os companheiros de Ulisses e Ulisses, e ele também era guardador de rebanhos, então tipo, as ovelhas deles entraram, né, tudo lá, e quando ele acendeu o fogo e começou a preparar, né, tirar o leite das cabras, das ovelhas, ele percebeu daí a presença dos companheiros de Ulisses, né, e o próprio Ulisses. E como ele é um ciclope, né, ele devorou 2 companheiros de Ulisses, e assim foi indo, dias, porque Polifemo estava com a intenção de vamos comer todos eles e vamos continuar minha vida. Só que, no caso, ali tem um diálogo muito interessante que o Ulisses ele teve com Polifemo, porque Polifemo ele tomou do vinho que os companheiros de Ulisses tinham trazido com eles. E o Polifemo começou a ficar bêbado e perguntou para Ulisses onde que estavam as embarcações dele. E Ulisses falou que estavam perdidas, que tinham naufragado, tinham perdido tudo. E o Polifemo, ele então ficou mais satisfeito, porque ele viu, só tem esses aqui, então eu posso comer todos eles e tá de boa. E perguntou então para Ulisses qual que era o nome dele. E Ulisses, ele respondeu que o nome dele era Ninguém. Então,
Ali o Polifemo, ele ficou satisfeito com essa resposta e falou assim, então ninguém vai ser comido por último. E ele caiu de tão bêbado que estava. Só que Ulisses, por causa da astúcia dele, já tinha preparado um artifício para conseguir derrotar o Polifemo e fugir da caverna ali deles. E então ele tinha pegado uma tora, né, uma tora de uma árvore, tinha afiado a ponta dela, e a ideia dele era esquentar bem a ponta e enfiar no olho de Polifemo, para daí o Polifemo ficar cego e esperar até que o Polifemo conseguisse tirar a pedra que estava tapando a caverna, né? Só que os companheiros de Ulisses estavam pensando, né? Aqui, no caso, a gente pode matar ele e depois, o que a gente pode fazer? Porque a ideia de Ulisses era a gente tenta fazer alguma coisa com que ele se irrite muito e consiga ainda abrir a fresta pra gente conseguir sair da caverna, porque se a gente matar ele, como que a gente vai sair daqui? Então eles cegaram o Polifemo, e o Polifemo ele tinha que continuar com a vida dele, né? Então no dia seguinte ele soltou as ovelhas de novo e ficou na frente da caverna cuidando porque ele sabia que os homens ainda estavam lá dentro. Então, o Polifemo ainda ficou ali na frente, protegendo a entrada para ver se ninguém ia escapar. Só que o Ulisses era tão astucioso que ele foi lá e mandou todos os homens dele se agarrarem nas ovelhas, e enquanto as ovelhas iam saindo, eles estavam agarrados ali, e o Polifemo não tinha percebido isso, né? E então todos os companheiros de Ulisses conseguiram sair, Ulisses também, e eles correram para as embarcações deles, entraram nos navios, e ali o Polifemo, ele percebeu que os companheiros de Ulisses, né, e Ulisses, não estavam dentro da caverna dele, porque ele tateou tudo, né, revirou tudo, e aí depois ele ficou tão, né, no caso Ulisses, ele irritou ele um pouco, que Ulisses ficou com dó de Polifemo e falou que lá no navio deles já, no caso, ele queria que o Polifemo soubesse quem que tinha cegado ele. Ele foi lá e falou que Odisseu, o rei de Ítaca, tinha cegado Polifemo. Polifemo ficou tão bravo que pegou a pedra que estava tapando a caverna dele e jogou na direção onde estava vindo a voz de Ulisses. Mas os navios conseguiram ainda fugir, e o Polifemo ele lançou a seguinte ameaça. No caso, ele pediu para o seu pai, Poseidon, não deixar Ulisses voltar para Ítaca se ele não tivesse passado por muitas... sem que ele tivesse todos os companheiros dele. Então, Ulisses só voltaria para Ítaca sem os companheiros dele. E Poseidon, ele ouviu o que o seu filho estava pedindo e confirmou isso alguns anos depois. Uma coisa que também que você acabou esquecendo de falar foi que o porquê que Ulisses se chamou de ninguém, né? Por quê? Por que ele falou isso? Quando o Polifemo, ele estava lá, ele é cegado, ele começa a gritar para os irmãos dele, me cegaram, me cegaram. Ele começa a gritar desesperado. Aí os irmãos dele chegam, ele tinha 2 irmãos lá perto da ilha, e quem te cegou? Ele, ninguém me cegou. Então, se ninguém cegou, como você está cego? E eles acabam ficando um pouco atrapalhados, e ele não consegue explicar isso. Até que depois Ulisses se revela, Ulisses, rei de Ítaca. E aí ocorre a maldição que ele lançou ali, a pedido do Poseidon lançou para ele. De fato, aqui é interessante ver que Ulisses ele tem tanto uma virtude quanto um defeito, né? A virtude foi ele ter sido humilde e ter dado o nome dele como ninguém, sendo que para os gregos, o fato de você saber o nome de uma pessoa já era algo de grande valia, de grande importância.
certo? Mas ele também erra quando, lá na nau, junto dos seus, confiando que estava salvo, simplesmente, diz então, grita, né, ao Polifemo, Ulisses, nunca esqueça de mim, nunca esqueça de mim. Só que o problema é que Polifemo era filho de Poseidon, deus do mar. Então ele arranjou encrenca. Uma encrenca desnecessária, certo? Vocês podem continuar. Sim, então, nós temos a outra aventura que o Ulisses ele passou, foi com a feiticeira Circe. No caso, eles tinham passado numa ilha, tinham parado numa ilha, né, onde eles estavam passando ali durante a estadia deles. Eles pararam para repousar um pouco e ficar lá para reabastecer um pouco o navio deles. Só que nisso, os companheiros de Ulisses, eles ficaram curiosos para descobrir um pouco da ilha. Eles têm esse vício que é da curiosidade, que eles gostam muito de conhecer as coisas que estavam ao redor deles. Então, um dos companheiros ali incitou um grupinho para ir visitar um pouco o local ali. Então, eles acabam encontrando a casa da feiticeira Circe, que convida eles a entrarem e beber um pouco com ela. Só que o problema, ela era uma feiticeira. Então, o que ela dava de beber aos visitantes dela faziam com que esses visitantes se tornassem bichos, animais. Então, todos os companheiros de Ulisses, eles tomam aquela bebida da taça de Circe e se tornam porcos. E Ulisses, ele percebe que estava faltando um grupo ali dele, e ele vai e sai à procura. Então chega o Hermes, que é o mensageiro de Zeus, e avisa Ulisses que os companheiros dele estavam na casa de Circe, e fala para que Ulisses, quando chegasse lá, não bebesse da taça, quer dizer, não bebesse não, ele ia dar, o Hermes deu uma planta que era para o Ulisses ele comer, porque daí a bebida de Ulisses, de Circe, ela não faria efeito nele. Então, Hermes, ele avisou Ulisses, e Ulisses usou da virtude da obediência, que no caso ele obedeceu o Hermes, e foi lá, comeu a planta antes de tomar da taça de Circe. E então Circe, ela ficou espantada, né? Como assim a minha bebida poderosa não fez efeito? E ali aconteceu que ela também fez um pedido para Ulisses, e ele falou que ele só aceitaria esse pedido se ela transformasse todos os companheiros dele em homens de novo. Então, a Circe, ela foi obrigada a aceitar, né, a condição que ele tinha dado. E ali eles passaram anos, com Circe, e ali que o Ulisses teve os filhos dele. Podem só explicar a questão da virtude da obediência? Então, a gente colocou da virtude da obediência porque, assim, o Hermes, o Ulisses, ele poderia ter escutado o Hermes e falado, como assim, uma erva vai me fazer? Por que eu vou pegar? Porque o Hermes fala, você vai ameaçá-la de morte, e tudo mais. Como é que eu vou fazer isso com uma feiticeira? Ela vai me matar, ela que vai me matar, não eu. Ele fica, assim, um pouco receoso de fazer tudo aquilo, mas ele cumpre conforme a mensagem do Hermes. Ele, por mais que estranha que a ideia parecesse, ele acaba obedecendo o Hermes, sabe, reconhecendo nele ali uma autoridade. Então, aqui, continuando, a Circe, ela avisa que o Ulisses, ele teria um monte de complicações, né, à frente dele, e ela avisa o que ele tinha que fazer para que ele conseguisse vencer todas essas dificuldades.
Então, ele parte da ilha de Sícice e ele vai para o Hades, onde lá ele pede ajuda de um sábio para ver qual que seria o futuro dele, né? Que lá dentro do Hades tinha um profeta, e então Ulisses vai na direção de Hades e pede para que esse profeta falasse o que seria dele, quanto tempo que ele ficaria fora, o que seria dele, né? Como que ele voltaria para Ítaca. Então, ele vai para Hades, ele conversa com o profeta, ele vê também Aquiles, eles conversam com os companheiros que tinham morrido na Guerra de Troia. Foi bem interessante esse encontro com os companheiros. Agora eu não lembro a ordem, Sofia, mas ele volta para a ilha de Sícice, ou ele vai volta, para... volta. Ele volta para a ilha de Sícice de novo. Daí a Sícice, ela avisa da nova complicação que ele teria, das novas complicações que ele teria. E ali ele vai na direção onde que ele teria que ir para Ítaca. Só que ele encontra as sereias. As sereias, não sei porquê, são retratadas com caudas de peixe. Mas aqui na foto que a gente colocou, elas aparecem com corpo de águia e cabeça de mulher. E ali, no caso, o Ulisses, a gente pensa, né, que ele também teve o vício da curiosidade, que ele queria escutar os cantos das sereias. Então, ele mandou todos os companheiros dele colocarem cera de abelha, né, nos ouvidos para que não escutassem nada, e ele mandou eles amarrarem ele no mastro para que ele conseguisse escutar o canto das sereias. E ali as sereias começam a falar: ai, Ulisses, não sei o que, você é um herói, você tem que vir para cá, Ulisses. E Ulisses, ele fica tentado a ir lá, e ele começa a fazer sinal para os companheiros desamarrarem ele, para que ele consiga ir lá para as sereias. E os companheiros entendem que, na verdade, ele estava pedindo para que amarrassem mais ele. Então eles vão lá, amarram mais ele ainda e voltam. Daí, outra complicação que ele teve também foi com os animais. Sofia, você consegue me lembrar o nome deles? Sila e Caríbides. Que, no caso, eles tiveram que enfrentar alguns animais ali que estavam no caminho. E Ulisses, ele teve muita coragem para que conseguisse enfrentar, porque a maioria dos navegantes que tinham passado por ali tinham perecido, né? Então, Ulisses foi muito corajoso, eles tiveram que batalhar contra esses animais para que conseguissem sair daquele bolo. E depois disso, eles chegam à Ilha do Sol, né? E a Ilha de Apolo, que, no caso, lá também acontece que ele perde todos os companheiros dele, e, no caso, os companheiros dele desobedecem o que ele tinha mandado para que eles fizessem, que, no caso, eles não podiam comer os carneiros, né, os animais que estavam ali, porque a Ilha do Sol, na verdade, era uma ilha sagrada, né, quem comesse dali ia perecer. Então, Ulisses, ele falou que queria rezar para Zeus dar mais força para ele, e quando ele saiu de perto dos companheiros, os companheiros começaram a falar: Ulisses está errado, vamos lá comer os bichos dele, da ilha, né? E começaram a pegar os carneiros, as vacas, e Ulisses, ele tinha adormecido enquanto rezava, e ele acordou com um cheiro dos animais já cozidos, assados, né? E ele saiu correndo para a direção dos companheiros e viu o que eles tinham feito. E ele ficou muito bravo, mas o estrago já estava feito, né? No caso, o Deus do Sol, ele tinha sido desobedecido. Então, ali, enquanto eles estavam voltando de novo para Ítaca, né, no mar, aconteceu que veio uma tempestade e ali o Ulisses perdeu todos os companheiros dele.
E depois que ele perdeu todos os companheiros, ele conseguiu se salvar, só ele mesmo, e, e ele foi lá e acabou parando na ilha de Calipso, a ilha de Ogígia. E ali ele passa bastante tempo com a Calipso, porque a Calipso ficou apaixonada por ele. Só que Ulisses, ele não esquecia da esposa dele, né? A Penélope, que ainda estava lá em Ítaca, ele queria rever o filho dele, Telêmaco, e ele começou a ter muita perseverança, ele queria saber o que estava acontecendo na minha ilha, sabe? E ele ficou com aquele negócio na cabeça, e Calipso tentando ele, ai, vai, e Ulisses não deixando, e ele teve muita perseverança, assim, para conseguir continuar com a Calipso. E até de não esquecer o fim último dele, que era voltar para Ítaca, né? Porque ele poderia ter falado, já que eu já estou aqui, não vou poder voltar, ela não me deixa voltar, eu vou ceder a isso. Não, ele sempre buscava algum jeito de voltar. Ele sempre mantinha esse propósito. E agora, depois de alguns anos, a gente vai descobrir tudo o que aconteceu em Ítaca, que foi o lugar que Ulisses deixou há quase 20 anos atrás. Palas Atena, ela começa a conversar com Zeus, perguntando, tipo, tudo bem, teve muitos males e tudo mais, mas Ulisses ainda não voltou, todo mundo da Guerra de Troia já voltou, e Ulisses ainda está aí, ele que salvou todo mundo, né? Ele conseguiu parar com a guerra. Por que ele não pode voltar? Por que você está se irando com ele? E Zeus fala, a ira não é minha, é do Poseidon, que não deixa ele voltar porque ele feriu o Polifemo. E o meu filho querido me pediu para que eu não deixasse ele voltar. E aí o Polifemo, ele acabou meio que estragando metade da vida do Ulisses ali. Ele perde 10 anos quase, até conseguir chegar depois em todas essas aventuras. Lá na Calipso ele fica 7 anos, demora muito tempo até ele conseguir voltar. E o que aconteceu? Palas Atena, ela pede para Zeus, e Zeus fala, agora Poseidon vai ter que dizer, tá querendo ou não. Então ele manda Hermes enviar, pedir a Calipso que ela ajude o Ulisses a construir uma nau, uma jangada, e com essa nau ele teria que voltar sozinho para Ítaca, mas antes ele teria que passar na terra dos Feácios. E Calipso ajuda ele a construir essa ilha, e ele vai para a terra dos Feácios. Enquanto isso, o filho dele, que era o Telêmaco, já estava com quase 20 anos, não tinha visto o pai, viu quando era muito pequeno, não lembrava do pai. E a mãe, a Penélope, estava sendo disputada, como pode até se ver aí na imagem, por muitos pretendentes, que queriam tanto o título de Ítaca, quanto a mão de Penélope. E ela sempre não queria ser infiel ao marido, que prometera que voltaria. Ela começa, então, a inventar muitas desculpas para que, tipo, não, porque eu tenho isso e não dá para casar, eu tenho aquilo e não dá para casar. E a desculpa maior que ela inventou foi que ela teria que construir, que ela teria que tecer um jogo de cama ali para o sogro dela, o pai do Ulisses, o Laertes. E ela não era à toa que ela era esposa de Ulisses, que ela também era muito engenhosa. Ela começava a tecer durante o dia, e durante a noite ela ia desmanchando. E o trabalho andava, passava anos e aquele jogo não acabava. E os pretendentes já estavam ficando irritados com isso. E já estava ficando difícil de conciliar a situação, quando Palas Atena aparece para o Ulisses, sob a forma de Mentes, que era o rei dos Táfios, dizendo para que Ulisses ele fosse, ele convocasse os pretendentes e falasse, ou vocês param com isso e tudo mais, vocês podem até tentar conseguir a mão da minha mãe, mas sem acabar com toda a minha herança, porque vocês estão abusando de tudo, porque eles estavam fazendo maior festança na casa dele todos os dias, o dia inteiro,
ele estava começando a ficar um pouco angustiado e ele fala, até que pode se ver aí na imagem, o Telêmaco, ou esse jovem alto aí, conversando com Mendes, que ele fala, né, tipo, vocês param com isso, e eles falaram que não iam parar de jeito nenhum. Um profeta, então, ele diz que Ulisses voltaria logo e acabaria com todos os pretendentes, mas ninguém dá muita bola para ele. O Telêmaco, então, ele fica ainda muito angustiado, porque ele vê que não deu resultado, e ele invoca a Palas Atena de novo, e ela aparece de novo para ele sob a forma de Mentor, que era um amigo de Ulisses. De Mentes, no caso. Ali, durante a recitação da Odisseia, falou que ela se fantasiou de Mentes para ir conversar com o Telêmaco. Isso, eu sempre confundo os dois. Eu vou confundir alguma hora, você me corrige. E aí ela convence o Telêmaco a viajar para a terra de Esparta, que é lá onde ele encontra... Esparta não, antes ele fala para ir para Pilo, né, onde ele encontra o Nestor, o rei de lá, e Palas Atena sempre providenciou tudo para a viagem, sem ele saber, e ela vai até o Ulisses ali, prepara tudo para ele, e ele chega lá em Pilo, conversa com o Nestor, ele fala que não sabia de nada, porque até onde ele sabia todo mundo tinha voltado, e quem não voltou morreu. Ulisses fica meio assim, ele fala, mas você poderia ir lá conversar com o Menelau, o rei de Esparta. E toca lá Ulisses ir conversar lá com o Menelau. Telêmaco. Mas o Telêmaco, né, Sofia? Desculpa. Filho de Ulisses. O Telêmaco, ele vai lá para Esparta conversar com o Menelau. Lá ele descobre que através do Menelau que o Ulisses estava vivo ainda, só que ele estava retido na ilha da ninfa Calipso. Então, ele descobre, ele fica sabendo de tudo isso, só que ele volta depois ainda um pouco, tipo, o que eu faço? Né? E nesse meio tempo, enquanto ele estava fora, o homem que havia preparado o navio para ele, sem saber que ele tinha partido secretamente e que ninguém, nem a mãe dele, estava sabendo da partida, ele pergunta para os pretendentes, quando que o Telêmaco volta? E eles ficam, o Telêmaco partiu, era ele que estava impedindo a gente, então vamos planejar a morte dele. Ele começa a calcular a morte do Telêmaco, planejando que na volta dele o navio naufragasse. E eles ficam com esse plano na cabeça, já estava com tudo preparado. E o Ulisses, ele, voltando lá para ele estava lá na terra ele chega lá na terra dos Feácios depois de uma turbulência que ele teve com o Poseidon, que não queria deixar ele voltar, então ele desmancha toda a nau dele, faz com que ele fique ali só numa ripa de madeira, e ele é salvo por uma outra deusa também, protetora dos marinheiros, Leucótia, que ela acaba se escondendo também do Poseidon, porque ela também não gostava muito dele. Uma coisa importante que eu percebi é que quando os deuses, eles sempre arrumam tudo para que nós consigamos fazer tudo dentro das nossas capacidades, mas eles nunca fazem por nós, eles sempre deixam a situação até onde a gente consegue, no limite de onde a gente consegue, mas ele nunca passa das nossas capacidades e nem faz pela gente. Isso acontece também na nossa relação com Deus. Quando Deus nunca nos manda nada que a gente não aguente, e ele sempre providencia para que tudo aconteça, por mais que a gente não enxergue isso. O Ulisses, o Telêmaco, estavam todos perdidos ali, não estavam vendo que ia dar resultado a volta do Ulisses, todos já estavam muito desanimados. Mas os deuses nunca fizeram nada para eles, assim, então peraí, eu vou te jogar um pozinho mágico e vou te levar para Ítaca de volta. Ele sempre
dá os meios, ele não evita que a gente sofra, ele sempre dá esse meio para a gente. E aí, quando o Ulisses ele chega na Terra dos Feácios, ele conversa com a filha dele, que estava na praia, e a filha dele leva para o castelo, um pouco separado dele, e quando ela leva ele para lá, Ulisses dele, protegido por Palas Atenas o tempo todo, porque ele poderia ter sido ali pego, por ele estar todo maltrapilho, porque ele estava num aspecto horroroso. Depois de passar 18 dias no mar, sem poder fazer nada, ainda depois de uma tempestade daquelas que o Poseidon tinha mandado, ele não estava muito bom. E isso poderia acabar causando problemas até ele chegar no palácio de Alcino, que era com quem ele teria que conversar. E então a Palas Atena novamente providencia ali para ele, ela o cobre inteiro de névoa, que não permite que ninguém o enxergue, né? Ela o orienta o tempo todo ali e ela fala para que ele deveria chegar e abraçar os joelhos da rainha Arete, e que se ela o socorresse estaria tudo bem, ele voltaria para Ítaca. E aí ele faz isso de fato, e a névoa só se desfaz quando ele já estava abraçado, todo mundo se espanta, né? Para os gregos, abraçar o joelho de alguém, abraçar as pernas de alguém, era uma forma de falar, tipo, eu quero te pedir um favor. E aí quando ele já estava abraçado, ele pede para a rainha que ele precisava voltar para Ítaca, ele inventa ali uma história que não era dele, que ele não queria que ele fosse descoberto. Só que durante um tempinho que ele fica lá, um Aedo, que era o nome que se dava aos músicos, ele conversa e até como pode, se o professor puder subir ali o slide, por favor, pode-se ver ali o Ulisses chorando, porque o Aedo começa a cantar músicas para ele da história de Troia. E o Alcino fala, chega, você não me contou a história inteira, você não é quem está dizendo o seu, o que aconteceu? E aí o Ulisses conta para ele toda a história que a Chiara acabou de contar para a gente aqui, dele saindo de Troia até chegar na Calipso e sair de lá, chegando na terra de onde ele era rei. E aí, então, o Ulisses, ele conversa com ele e fala, não, eu vou te providenciar um navio e você vai voltar para Troia, você vai voltar para Troia, você vai voltar para Ítaca, super tranquilo, eu vou te providenciar o barco. Isso de fato acontece, agora sem nenhuma turbulência, ele chega lá, ele dorme muito profundamente assim no barco, e quando ele acorda ele já estava lá, e os companheiros depositam ele junto com os presentes que o rei tinha dado para ele na praia. Então Palas Atena aparece para ele de novo, e ela começa a conversar com ele, ajuda a esconder os presentes, e ela instrui o tempo inteiro tudo que ele teria que fazer para poder conseguir. Ele explica a situação de como que estava o filho dele, a esposa, os pretendentes, e com toda a balbúrdia que estava lá no palácio. E ela o instrui, fala, você vai fazer isso, aquilo, outro. Ela fala, e ela camufla ele, para ela era muito fácil fazer isso, ela transforma ele em mendigo. E quando ele se olha, ele já estava todo velho, sujo, não parecia ele, de forma que ninguém o reconhece. Ele se encaminha para o palácio, e lá ele encontra o porqueiro dele, o Eumeu, ele não reconhece ele, e ele conversando lá com o Eumeu, ele percebe o quanto o servo dele era fiel, que ele fala, nossa, meu rei partiu há muito tempo e tudo mais, ele defende Ulisses, fala que ele estava certo sempre e tudo mais. Aí ele começa a falar mal dos pretendentes, fala mal até da rainha Helena, que foi a causa de toda a balbúrdia, que estava trazendo angústia para ele.
E aí o Ulisses, ele fica, tipo, ainda existem servos fiéis aqui. Depois de quase 20 anos, ele continua sendo fiel a mim. E aí, voltando ali um pouquinho para o filho dele, Telêmaco, a Palas Atena avisou ele que ele poderia voltar, só que ele não voltasse pelo caminho habitual que se fazia o caminho habitual ali. Fala para ele que passasse por um outro, porque os pretendentes tramavam matá-lo. E quando ele chega, né, ele já vai direto ao encontro de Eumeu, vê o pai, mas sem saber que era ele, porque ele estava ainda como mendigo, e que ele não sabia ainda certinho a fisionomia do pai dele, né? O Eumeu recebe o Telêmaco muito bem, como se fosse o próprio filho dele, e o Telêmaco envia ele, fala, vai lá com a minha mãe, fala que eu voltei, e depois vai eu ter o meu avô, que também deve estar angustiado. E o Eumeu vai, e o Telêmaco fica sozinho com Ulisses, que durante esse encontro do filho com o servo, ele é chamado por Palas Atena separado, que o transforma de novo em um homem forte, como ele sempre foi, para que ele pudesse revelar a Telêmaco que ele era o pai dele. E assim os dois conseguissem preparar a vingança contra os pretendentes. Aí, depois de um tempinho de desconfiança ali, como assim, você é meu pai? O Telêmaco acaba por acreditar, chora ali, fica na maior velocidade em cima do pai, só que eles começam a andar logo porque eles tinham ainda muita coisa para fazer. E aí eles começam a bolar os planos, o Telêmaco ainda fica, mas são muitos homens que a gente tem lá, é muito difícil, como é que a gente vai lutar? E aí o Ulisses fala, Zeus e as Palas Atenas estão do nosso lado, com isso você pode ficar tranquilo. Aí o Telêmaco fica, tipo, nossa, que legal, estão com deuses do nosso lado. Ele fica super contente e vai seguindo o pai conforme o que ele foi falando. Aí você pode ver muito fácil a obediência, tanto do Telêmaco, do Ulisses a Palas Atena, e do Telêmaco também, como do Telêmaco com Ulisses, porque ele poderia ter falado, tipo, ai, mas como assim? A gente vai lutar, não ter acreditado nele. Poderia ter feito um monte de coisas, mas ele acredita e obedece o pai sempre em tudo que ele falava. Então, agora, depois de tudo isso, o pai e filho começam a pôr os planos deles em prática. O Ulisses, ele começa a entrar, ele volta, né, graças a Palas Atena, a forma de mendigo, de pobre, e Telêmaco entra sozinho no palácio e ele junto com ele como se fosse um convidado. Ele entra como se fosse um convidado, na hora que os pretendentes veem o Telêmaco, eles ficam, como assim? Ele não morreu? O que aconteceu? O que deu de errado com o nosso plano? A gente planejou tudo tão bem, como é que esse infeliz não morreu? Aí demora um pouquinho até eles notarem o mendigo, mas quando eles o notam, ele começa a tratar ele super mal. Tipo, já tem gente demais, já tem gente que come demais aqui, você pode ir embora. E o Telêmaco ele fala, não, ele é meu convidado, mas sem em momento algum falar que era pai dele. O Ulisses pede para ele que não conte que ele tinha voltado ainda. E aí você pode ver também a prudência que o Ulisses ele tinha, porque qualquer homem ali poderia ter feito, tipo, cheguei, agora eu vou lá ver minha esposa, vou ver meu filho, vou falar que voltei, e eba. Só que não, ele pega ele nunca perde o centro que ele tinha, que era de, se eu chegar e causar balbúrdia, todo mundo vai me matar, porque tem um monte de gente que eu não conheço dentro da minha casa. Então, eu tenho que agir com cautela. E ele pensa, e fala, em vez de ele ir correndo lá, ai, Penélope, quanto tempo? 20 anos. Ele espera, tanto que ele conversa, de fato, com a Penélope, só que ele não se revela, ele só se revela depois que está tudo resolvido. E quando é a mesma coisa com os servos, ele não
em momento algum ele acabou falando, tipo, só uma serva que o reconheceu devido a uma cicatriz que ela notou que ele tinha conseguido na infância, uma cicatriz feita por um javali. Ela reconhece Ulisses ali, mas também guarda esse segredo. Antes de o Ulisses ele conversar com a Penélope, né, os pretendentes estavam querendo que ele saísse mesmo. E tinha outro mendigo ali junto que os pretendentes queriam que Ulisses lutasse contra esse outro mendigo. Então vai lá Ulisses e ganha desse outro mendigo e os pretendentes ficam admirados. Como assim este velhinho aqui conseguiu ganhar? Que força que ele tem? Como assim? E ali eles ficam impressionados já. Como assim? Esse mendigo aqui convidado? Tá muito estranha essa história, mas não dão tanta bola assim. E a Penélope, ela sabe que o Telêmaco chegou, ela vai receber seu filho. E ela vê, né, que tinha um mendigo ali, e como ela estava ansiosa para saber de notícias do marido, ela pede para conversar com Ulisses, né? E Ulisses, ele fica até meio receoso. Será que eu vou mesmo conversar com ela? Porque eu sou esposa dela, eu queria muito conversar com ela. E ela fica naquele impasse, mas ele acaba aceitando. E agora a Sofia vai contar um pouco sobre as conversas que eles tiveram. Então, ela começa a conversar, né? Antes, uma coisa que eu queria ressaltar, só para não me esquecer, é que Ulisses, ele encontra também com outros servos, e engraçado é que foi a reação dos diferentes servos, né? Pelo mesmo tempo, mesmo cargo, a mesma estima que eles demonstravam ali, mas o Eumeu, ele trata ele super bem, mas outros servos o tratam super mal simplesmente por estar na forma de mendigo. E eu até lembro de algumas dessas passagens dessas na Bíblia, né? Não sabeis o dia nem a hora de quando eu vou voltar, e nem como eu vou voltar. Então, quando Ulisses ele volta, tem servos que já estavam preparados, né? O Eumeu, ele fica o tempo inteiro, ele nunca duvida que o Ulisses voltaria, enquanto uns já estavam abandonados ali, já achavam que não tinha nada mais, já estavam até virando meio que pretendentes também, usando de tudo já, e acabam o tratando muito mal, simplesmente por estar no mendigo e sem saber que era o próprio Ulisses. Agora, voltando ali, que a Chiara me deixou ali para falar da Penélope com o Ulisses, ele conversa ali, a Penélope fala com ele, tipo, das aflições que ela vivia, e ele acaba orientando ela, tipo, o seu marido tá voltando, sendo que ele estava já ali na frente dela, se controlando ao máximo para não pegar, e eu estou aqui! Né? Ele poderia ter feito isso, mas ele fala, calma, seu marido está voltando, em breve tudo vai se resolver. E Penélope conta para ele que já estava disposta a entregar a mão dela a um dos pretendentes. E para isso ela iria lançar um desafio. Ela pediria para que um dos pretendentes, todos os pretendentes teriam que tentar armar o arco de Ulisses e quando e depois disso teriam que passar por 12 martelos, teriam que passar certinho por 12 martelos. Caso algum deles conseguisse armar o arco de Ulisses e passar por os 12 martelos, a mão dela seria dada para ele. Só que se não, paciência. Deixa para o próximo. E ela conta tudo isso para Ulisses, e Ulisses só guarda tudo e fala, tá, vou usar isso também. Depois a Penélope manda que cuidem dele, que ele estava um pouco moribundo. E aí acontece o reconhecimento, né, da escrava pela cicatriz, a Euricleia, isso. E Penélope também tem um sonho em que 20 gansos estavam voando e uma águia vem e quebra o pescoço de cada um desses gansos. Isso é interpretado como... eles acabam interpretando por... Tipo, Ulisses está voltando e vai acabar com todo mundo. Fica calma. Eles interpretam o sonho desse jeito. Aí o Ulisses, ele também, enquanto não chega no momento dele... do desafio,
ele acaba vendo o comportamento das servas, dos pretendentes, ele fica muito espantado com tudo que acontece, e ele pede um sinal a Zeus para, tipo, vai dar certo mesmo? E ele pede para que se fosse mesmo um sinal, que não só ele percebesse. E aí Zeus manda um trovão, e uma serva fala em voz alta, e Ulisses acaba escutando. Esse é um sinal de que tudo está acabando, tomara que seja mesmo. Então Ulisses ele fica tipo, Zeus realmente está do meu lado, isso vai dar tudo certo. Os pretendentes continuam tramando a morte de Telêmaco, enquanto eles não sabiam do desafio, né, eles continuam ali tramando a morte dele, só que eles veem uma águia ali matando uma pomba, e eles falam, não, isso daí não vai dar certo, já tomaram por sinal que não ia dar certo. Eles desistem por hora de matar o Telêmaco. E aí, depois que eles veem isso, o Telêmaco conversa com eles também, pede para eles pararem, e eles não param, eles começam a rir e a chorar ao mesmo tempo, e um vidente que estava lá, chamado pelo Telêmaco, inclusive, pelo Telêmaco, Teoclímeno, acho que é assim, ele diz que eles estavam que eles eram muito tolos, e já estavam envoltos em trevas que não vinham, e eles não viam mais que a escuridão da vida deles já estava se aproximando, que eles já estavam próximos da morte. E eles continuaram a rir e nem deram bola para o vidente. E aí, depois, inspirada por Palas Atena, Penélope, depois desse acontecimento, lança o desafio para os pretendentes, e eles tentam, mas o arco do Ulisses, ele era um casinho complicado, em que... Obrigada. Em que eles não conseguem armar de jeito nenhum o arco, porque ele não era a força, eles tentam ali, quase que quebram o negócio e não conseguem de jeito nenhum armar o arco. Ele tinha um jeitinho certo que somente o Ulisses sabia. Obrigada. E ele, depois que todo mundo tenta em vão, e tudo isso já estava tudo combinado entre os servos que já souberam ali quem era o Ulisses, né, que ele se revela para alguns servos durante esse intervalo. Ele planeja ali que ele pegaria o arco e ele armaria ali ainda sob a forma de mendigo. Ele recebe o arco, faz isso e cumpre o desafio. E durante esse tempo, todas as servas são levadas para fora e as portas são fechadas, ali por um servo que também era fiel a Ulisses. Depois que ele fecha e conclui o desafio, enquanto isso Penélope dormia, né, Palas Atena fez com que ela dormisse para que não escutasse nada, ele começa a falar, então agora vamos preparar o nosso banquete para os aqueus. E o banquete eram eles mesmos. Ele começa a fala, depois de pedir o auxílio de Hélio, que era o deus arqueiro. Ele mata o Antínoo, que foi um dos pretendentes mais arrogantes que estava ali, que insulta o tempo inteiro, Telêmaco, a Penélope, o Ulisses, o tempo inteiro. Ele o mata primeiro, e aí começa, de fato, a batalha aí, que nenhum dos pretendentes sobrevive, até que eles estavam lá numa luta já um pouco complicada, quando o Melantio, que era um servo que não era nem um pouco fiel para ele, ele simplesmente começa a levar armas para os pretendentes e ajudar eles, tipo, vamos lá, eu ajudo vocês, então, né? Gostei da balbúrdia que vocês fizeram aqui em casa, então vou ajudar vocês. E eles começam ali a atirar no Ulisses com as armas dele. E o Ulisses percebe que algum dos servos o tinha traído. Mas Palas Atenas o tempo todo desvia as lanças para que não acertassem no Ulisses nem no Telêmaco em algum dos servos fiéis ali. Depois, Ulisses consegue ganhar aquela batalha, sempre com a ajuda de Palas Atena. Também havia incentivado sob a forma do mentor.
Mentor, né? Não confunde mentor e mentes, não. Realmente. Mentes, oxe. Enfim, o M é com M. O Ulisses, ele ganha a batalha e pede para os servos e para as servas que ele descobre que também tinham sido muito infiéis ali, cortejando os pretendentes também, a maior confusão. Ele pede para que eles limpem o salão e não deixem que Penélope desça antes de que tudo estivesse limpo. Depois que tudo está arrumado, o Ulisses vai falar com a Penélope, que chama, e ela começa, tipo, a duvidar um pouco, ela ainda duvidava dele, e ela fala, então tá bom, mandem pegar a cama, a minha cama, para que o nosso convidado se deite. Aí ele fala, não, mas isso é impossível, a cama fui eu que construí numa árvore, não tem como tirar a cama do quarto. E aí ela reconhece, ela fica muito feliz com que o Ulisses voltou, e depois o Ulisses vai ver o pai, só que, e o Hermes também envia todas as almas dos pretendentes para o Hades, lá eles conversam com os que já estavam lá, com Aquiles também, e o Aquiles afirma que a fidelidade que a Penélope teve o tempo todo ali ao Ulisses. E aí um homem chamado Boato, até que veio da própria palavra boato, e fala, boato, fofoca, o homem chamava Boato, não veio. Ele começou a espalhar tudo que aconteceu na casa. O Ulisses tinha feito ali 1001 coisinhas para parecer que estava numa festa de casamento, em que a rainha tinha escolhido, que ninguém suspeitasse de nada. Vai lá, o infeliz, e começa a contar tudo o que tinha acontecido. Ele matou os pretendentes, virou a maior ação sanguinária da ilha de Ítaca. E aí depois o Ulisses fica, tá, e agora? Começa a vir todo mundo, os parentes dos pretendentes que estavam lá, e eles começam a tentar lutar com o Ulisses, tipo, você matou nosso filho. Aí eles até tentam, tipo, olha, vocês abusaram da minha casa durante aí um bom tempinho, mas o mínimo que eu podia fazer era matar eles. Era quase que meu dever ali, matar eles. Só que eles começam a brigar com Ulisses, até que Palas Atena intervém e faz com que todos jurem paz. E aí todos vivem realmente em paz até o final. E aí acaba a Odisseia. Ulisses retornou, conseguiu tudo com êxito ali. Eu agradeço aí todo mundo, que fiquei feliz que vocês estão gostando aí do evento. Muito bem, Sofia, posso passar adiante? Pode sim. Muito bom, excelente, sem palavras. A Chiara aí pode me ajudar um pouquinho aí também. A gente queria falar, o professor até falou disso em algumas aulas, sobre a jornada do herói. Ela você pode perceber tanto no Ulisses quanto no Telêmaco, mas na Odisseia, mais no Telêmaco do que no Ulisses, né? Porque o Ulisses, você pega a história dele já no meio, você pode perceber ali a todos os pontos em que precisa para se tornar um herói. E se você quiser falar um pouquinho, Chiara. Também tem os 12 trabalhos de Hércules, né? 12 passos principais ali, que o herói precisa para se tornar, digamos assim, um verdadeiro herói, né? E tanto Ulisses quanto Telêmaco, eles passaram por todas essas aventuras que foram os 12 passos principais deles. E não tem muito o que falar, essa lenda bem a obra mesmo, para entender toda essa jornada do herói que eles fazem, né? Todas essas aventuras que eles passam, todas essas complicações que eles passam, né? Muito interessante. E quer falar mais alguma coisa, Sofia? Bem, aí dos passos do herói, eu realmente achei que dá para perceber um pouco melhor no Telêmaco, né? Que apresenta ali o ambiente em que ele vive, ele recebe o chamado, ele fica um pouco receoso, mas depois vem o mentor que confirma, literalmente o mentor,
o personagem mentor confirma tudo isso. E aí ele vai para Esparta, vive tudo e reencontra o pai. E dá para ver ali tudo certinho, os 3 atos, né, do herói. E é isso mesmo. Dá até para ver ali na roda, dá para analisar, assim, se você olhar cada ponto, dá para ver onde que estava cada ação do Telêmaco e do Ulisses, caso já tenham lido aí a Ilíada também. Exato, a jornada do herói, ela se aplica a Ilíada, Odisseia, Eneida, Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, todas as boas obras de literatura têm um pouco ou muito da jornada do herói. A própria vida de Cristo é a jornada perfeita do herói, né? Que é o padrão da literatura, né? A base literária para uma história de herói, de heroicismo, né? Está aqui, nos 3 grandes atos, ou nos 12 passos, ou nos 44 passos do herói, se especificarmos detalhadamente, né? São 44 passos, né? E aqui ele divide em 12 principais passos, né? Bom, muito bem. Mais alguma questão, meninas? Aqui a gente só quis colocar mesmo, né, a adaptação que a gente usou, né, a base que nós usamos para falar toda essa riqueza que a obra passou, né. Uhum. Mas Bom, a nossa apresentação. excelente. Meus parabéns. Meus parabéns, excelente. Tá? Palmas a vocês. Ok, muito obrigado por terem aceitado este grande desafio. Em 15 dias, né? Prepararam em 15 dias, né, pessoal? Então, meus parabéns, realmente. Me deixa muito feliz. E também aos alunos, é um presente, né, que vocês dão a eles, certo? E é sinal que o homeschooling dá certo. Basta muita dedicação, muita vontade. Tá bom? Pessoal, agora são 8h17. Eu vou abrir. Eu gostaria de abrir os comentários, mas somente para perguntas importantes. Perguntas relevantes. Se alguém tem alguma pergunta relevante. Não comentário, nem história, tá bom? Senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Alguém tem alguma pergunta para a Chiara ou a Sofia? Hoje não, hoje eu estou de folga, né? Elas que vão responder. Ei, professor, se esquivando, hein? Não, hoje não. A gente estava falando ali, o professor ficou bravo, não sei por quê, o que a gente fez, e ele começou a se encarnar demais no Poseidon. Aí Não, imagina, nossa. Bom, o Gabriel está perguntando uma pergunta bem interessante, né? Qual é o nome do livro que vem antes da Odisseia? A Ilíada. E onde está o material? Sofia e Chiara? Como assim? Este material está conosco. Depois da aula a gente disponibiliza para vocês daí. Isso. Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Pais, se os pais quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Já estão perguntando quando vamos. Ai. A gente Quando só vamos vai falar falar sobre quando o Ilíada? professor Eduardo dizer, né? Já tem um desafio para eles. Ai, socorro. Depois eles vão dizer, quando que vai ser Eneida? Depois, quando que vai ser o dos Lusíadas? Depois, o quê? As epopeias brasileiras, né? Daqui a Bom, pouco pessoal, estão querendo que falemos de Senhor dos Anéis, Hobbit, Crônicas de sim, Nárnia. não. Tá? Mas espero que vocês tenham gostado, então, pessoal, excelente, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Como diz a Clara, né? Chuva de carinhos. Muito obrigado pela presença, certo? E eu não tenho palavras, tá bom? Para vocês, para agradecer, tá? Não tenho palavras. Realmente, vocês não têm ideia por que eu pedi isso, né? Vocês vão saber, vocês vão saber. Depois eu vou contar no pessoal, porque eu tenho uma notícia muito boa para vocês. Tem um propósito do porquê esta apresentação está acontecendo, tá bom? Tem um porquê. Mas isso a gente deixa como uma surpresa. Certo? Excelente, pessoal. Excelente fim de semana. Boa noite. Salve Maria. Tchau, tchau.
Boa noite, professor. Tchau, Tchau, professor. Professor, Tchau, os tchau. meninos. Tchau, Muito professor. bom. Tchau. Parabéns, Tchau, professor. Parabéns, Parabéns. Parabéns, Parabéns,